Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol! Como é que vocês estão? Como é que tá iniciando o sábado de vocês? Já chega deixando o like, inscrevendo-se aqui no nosso canal. O mercado da bola tá pulsando e a torcida do Bahia tá nervosa, querendo reforços, tá querendo jogadores de nome, tá querendo jogadores de peso e o Grupo City está contratando promessas. Chegou agora o lateral direito Roman, deve estar chegando aí por esses dias o Kiko Oliveira, jogador uruguaio, arrumou problema pra cacete lá no Grêmio, agora tá vindo aí pro Bahia. Mas a torcida do Bahia quer jogadores de qualidade. Alguns nomes, né, surgiram como possibilidade nesse Bahia. Até mesmo um nome que eu gosto, dentre todos esses nomes aqui, sem passação de pano, dentre todos esses nomes especulados, porque nenhum desses tem proposta oficial ainda, só tem um que eu gostaria de contar, e eu vou falar quem é já já. Porque ontem surgiu o nome, né, de que o Alan, volante do Flamengo, poderia ter gerado interesse do tricolor baiano. E aí eu entrei em contato com o staff do jogador, que é a empresa Bertolucci Sport, tá? Então assim, a gente já conhece a Bertolucci Sport de outros carnavais, a gente já vários outros contatos com a Bertolucci Sport. Enfim, quem trabalha aqui no Rio de Janeiro sabe quem é as pessoas que gerenciam, as pessoas que gerenciam a carreira de cada jogador, de cada setor, né? É muito dividido dentro da Bertolucci Sport quem cuida de quem, não é centralizado só em uma pessoa. E aí a gente fez contato com um dos representantes do jogador para poder entender como é que está a situação do Alan, se realmente o Bahia buscou o jogador, entrou em contato, se formalizou, né, o interesse, e até o presente momento o único time que formalizou e tem negociações em andamento com o Alan, jogador do Flamengo, é o São Paulo, tá? O único time que formalizou, propriamente dito, interesse em contar com o atleta é o São Paulo. Bahia, até o presente momento, não procurou, não fez proposta, não entrou em contato com o staff do jogador, também não procurou o Flamengo para tentar negociar o jogador que ele tem contrato até dezembro de 2027. Então, em princípio, tá no campo da especulação o nome do volante Alan. Com todo respeito ao jornalista que soltou a matéria, que é do UOL, é um cara, enfim, considerado, é um cara conhecido, entre aspas, né? Mas, segundo pode ser também que o empresário está tentando, né, não falar a verdade, está tentando por de alguma forma não ir direto ao ponto, para não atrapalhar a negociação, mas Flamengo e também os dirigentes do jogador e uma pessoa do Bahia negaram veementemente que haja qualquer tipo de contato do tricolor baiano para poder contratar o Alan, mas mesmo assim ele tem 28 anos, ele é gaúcho de Porto Alegre, 1,72 m, tá no Flamengo desde 2023, não conseguiu se firmar, ele foi um pedido do Jorge Sampaoli, que agora é técnico lá do Atlético Mineiro, e ele tem contrato com a equipe do Flamengo até dezembro de 2027. O Alan, ele é um jogador com larga experiência no Brasil e fora do Brasil. Ele iniciou a carreira no Internacional, passou pelo Liverpool da Inglaterra, na base do Liverpool, depois passou pelo futebol belga, enfim, jogou no Frankfurt da Alemanha, teve algumas poucas partidas no próprio Liverpool, voltou para o Fluminense, né? Do Fluminense ele foi para o Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro ele foi comprado, aí o Flamengo pagou 8,2 milhões de euros para contar com o Alan. Então até o presente momento não há nenhum tipo de negociação em andamento. Outro nome que surgiu também ligado ao tricolor baiano no dia de ontem foi do Júnior Santos. O Júnior Santos, que ele teve o ápice da carreira dele jogando pelo Botafogo, né, onde ele fez a diferença, ele jogou demais aí pelo Botafogo, mas ele é um jogador que teve outras passagens, mas o momento dele foi no Botafogo mesmo. E depois disso ele não conseguiu jogar bem mais em lugar nenhum. Tá? Ele estreou, ele que é do Ituano, passou pelo Oswaldo Cruz, jogou na Ponte Preta, enfim, jogou no Japão, né, jogou no Fortaleza, veio para o Botafogo, onde teve, efetivamente, na temporada de 24 a 25, teve bons números, né? E acabou indo para o Atlético Mineiro e por conta das contusões, tem muitas contusões, ele não consegue performar. Então, o nome dele surgiu aí, a torcida do Bahia está bem dividida em relação a esse nome. Eu, particularmente, eu não fico em cima do muro. Eu acho que o Alan e também o Júnior Santos são jogadores que eu não contrataria para o Bahia. Eu acho que não faz, não é da característica do Grupo City você contratar esses jogadores. Nem só pela idade, até porque não são jogadores veteranos, né? O Alan tem 28, o Júnior Santos tem 31, enfim, mas mais pela condição física deles mesmo. Eles não conseguiram entregar no Botafogo. O Júnior Santos saiu do Botafogo porque o Botafogo detectou que fisicamente ele não conseguiria entregar. E o Alan é a mesma coisa. O Alan ele não pode jogar na altitude, não pode jogar na grama sintética,
Então, como é que tu vai contratar um jogador que não pode te ajudar? Vai que tem uma final de campeonato que seja na grama sintética, ou vai jogar uma final, um mata-mata da Libertadores na altitude. Então, eu não vejo com bons olhos, mas né, do Alan não tem nada, do Júnior Santos busquei informações também, eu não achei nada, mas pelo que eu vi das redes sociais, torcedores do Bahia estão até meio divididos em relação ao Júnior Santos, tá? Outro nome que também foi especulado e não há nenhum tipo de negociação em andamento, e esse nome aqui eu falei no início do vídeo que tinha um jogador só que eu apoiava, né? Ir para o Bahia. Não, são dois. São os dois próximos que eu vou trazer aqui agora. Everton Cebolinha é um deles, cara. Eu acho que ele joga demais, ele tem 29 anos, ele é multivencedor, tá? Ele tá valendo 7 milhões de euros, dá pro Bahia pagar isso. Ele tem contrato até o meio do ano, então ele já pode assinar um pré-contrato agora, nesse início de ano, né? Enfim, com o tricolor baiano, o nome dele surgiu, ele também é da Bertolucci Sport. Falei com a mesma pessoa que falei sobre a questão do Alan, sobre o Everton Cebolinha, e foi repassado que também não existe nenhum tipo de procura, a Bertolucci Sport, e os representantes do jogador por conta do Bahia não existe, e confirmaram que existe a procura do Cruzeiro. O Cruzeiro procurou a Bertolucci Sport para poder saber da situação do Everton Cebolinha, se tem interesse em se transferir para o Cruzeiro. Todo mundo sabe que o Tite adora o Everton Cebolinha, adora, e ele quer levar não só o Cebolinha, como também o Luiz Araújo, que é um sonho de consumo do Cruzeiro desde muito tempo, né? Lá para a Toca da Raposa, tá? Então, tá aí um cara que eu levaria, Everton Cebolinha. Eu sei que o lado onde ele joga ali tem jogadores já, tem o Eric Pulga, tem o Sanabria que chegou e se machucou e ficou fora, mas o Cebolinha eu acho que ele é um jogador de seleção, né? Ele foi o melhor jogador de uma Copa América, jogou na Europa, cara, eu acho ele um baita jogador, tem as questões físicas dele também, mas ele mais ajuda do que atrapalha. Então assim, é um jogador que eu acho que faria diferença nesse elenco aí do Bahia, iria encorpar esse elenco aí do Bahia. E ele tem poucas passagens por poucos clubes. Ele foi revelado pelo Fortaleza, passou pelo São Bento, aí foi pro Grêmio, do Grêmio foi pro Benfica, do Benfica ele foi pro Flamengo. Só para você ter uma ideia, o Flamengo pagou 14 milhões de euros pelo Everton Cebolinha. Eu vejo com bons olhos a contratação do Everton Cebolinha para a equipe do Bahia, tá? Outro nome, meus amigos, é o Veiga. Eu acho que o Veiga cabe em qualquer time do futebol brasileiro. 30 anos, tá na flor da idade ainda, ele pertence à Linik Sport, ele tem contrato até março de 2027 com a equipe aí do Palmeiras. Ele não tá feliz lá no Palmeiras porque perdeu muito prestígio com o Abel Ferreira, muitas das vezes nessa temporada, eu acho que a grande parte dessa temporada ele foi reserva, né? Teve a chegada do Andrés, já deixaram muito claro que o Andrés não vai jogar de segundo volante, ele vai jogar um pouco mais à frente como autêntico camisa 10, então deve sobrar aí pro Rafael Veiga nessa temporada. Ele tem 30 anos, nascido em São Paulo, da Linik Sport, ele chegou no Palmeiras em 2017, tá? Ele tem contrato até março de 27, tá bom? A última renovação dele foi em 2022, tá valendo na casa aí dos 10 milhões de euros, é o valor que tá cotando aqui o Transfer Market, né? Mas eu tenho certeza que numa negociação aí, esses valores ele cairia. O Rafael Veiga também é um jogador de pouquíssimos clubes, ele iniciou a carreira no Curitiba, depois passou emprestado pelo Audax, depois foi pro Atlético Paranaense, onde ele jogou muito no Atlético Paranaense, até que foi, junto com o Everson na época, né, foi contratado pelo Palmeiras, e do Palmeiras ele não saiu mais e tá lá até agora. Então assim, é um jogador que tem a cara de Libertadores, é um cara multi-experiente, é um meio-campo raro no futebol brasileiro e com apenas 30 anos. Se machuca pouco e tem apenas 30 anos e pode reforçar aí qualquer equipe do futebol brasileiro. Esse é o típico jogador que muda o elenco de patamar. Se você tem um Cebolinha, tem um Rafael Veiga e você tem um 9 qualificado fazedor de gols, né? O seu time ele cresce grandemente, tecnicamente, em postura, da forma que o adversário vê o seu elenco. Enfim, é um baita jogador, faria um grande esforço para poder levar o Rafael Veiga, tendo em vista as informações de que ele não está feliz, né, lá no Palmeiras, e ele está chegando, ele sente que o fim do ciclo dele lá no Palmeiras já chegou. Tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, para deixar você super bem informado. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a Gol TV, forte abraço para você, valeu!